Há alguns anos, eu estava hospedado na casa do pai da minha namorada com ela por alguns dias. A casa estava localizada entre uma grande área de bosque e um rio. O pai dela possuía muitas terras, incluindo grande parte do bosque nas proximidades. Ele até tinha uma espécie de clareira nos bosques que eu costumava andar para relaxar. Em um dia particularmente nebuloso, decidi dar um passeio no bosque. Coloquei um tênis de caminhada e disse à minha namorada que estaria de volta em breve. Ela não gostava de andar no bosque, então eu sempre ia sozinho. Quando entrei na clareira nos bosques, percebi o quão estranho estava naquele dia. Mal conseguia enxergar 10 metros à minha frente. Não via uma neblina tão densa desse jeito há muito tempo. Na verdade, nunca mais a vi tão densa desde então. No entanto, enquanto eu permanecesse na clareira, conseguiria encontrar o caminho de volta. Enquanto caminhava pela clareira, ouvi meus passos sendo ecoados, como se estivessem sincronizados com os passos de outra pessoa. Parei e fiquei ouvindo com mais atenção. A propriedade era particular, e ninguém deveria estar ali além de mim, então, calmamente, disse olá. Não houve resposta, senti que estava seguro para continuar. O bosque tinha uma atmosfera muito estranha, com nuvens densas de neblina entre as árvores, o som de folhas secas sob meus pés e o canto dos grilos à noite. Era um ambiente calmo. Então, ouvi um gemido, um som de respiração, como de um homem mais velho sofrendo. Desta vez, eu sabia que não estava sozinho, parecia que alguém estava com alguma coisa. Caminhei na direção do som, preocupado, chamando novamente por ajuda. Parei para aguçar meus sentidos e notei a figura de uma pessoa parada na névoa, à distância, onde eu podia ver apenas a presença, mas não mais do que isso. Era apenas uma figura alta na névoa, a mesma pessoa que fazia os gemidos. Fui me aproximando aos poucos, perguntando se a pessoa precisava de ajuda. Gritei dessa vez e os gemidos pararam. Dei mais 2 passos largos em direção à figura, e foi quando percebi que não importava o quanto eu andasse para frente, a pessoa ou aquela figura não parecia se aproximar. Virei-me e comecei a correr de volta pela clareira na direção da casa do pai da minha namorada. Olhei por cima do ombro cerca de 5 segundos, depois engoli em seco ao ver que a figura estava exatamente na mesma distância que estava o tempo todo. Usei a palavra flutuando agora, porque percebi que não conseguia ver as pernas da figura. Parecia sei lá o que, flutuando na neblina. Finalmente, saí do bosque e cheguei ao quintal da casa. Dei uma última olhada na linha de árvores enquanto ainda estava à vista através da neblina e vi o que quer que fosse, bem perto das árvores. Entrei pela porta dos fundos da casa, ofegante, e quando minha namorada, o pai dela e o irmão dela vieram ver o que era. Apontei para a neblina e disse que alguém ou algo estava me seguindo, não importa o quão rápido eu corresse. O pai dela calçou os sapatos e saiu rapidamente comigo. Mostrei onde vi pela última vez a figura no bosque, mas ela havia desaparecido. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse que eu não tinha com que me preocupar, já que ele e eu éramos 2 caras fortes e havia 2 cachorros na casa. Ri e fingi por um momento que não estava mentalmente abalado para o resto da vida, pelo que aconteceu. Não sou uma pessoa que acredita em fantasmas ou algo do tipo, mas isso foi definitivamente a coisa mais paranormal que já experimentei. Ainda me arrepia até hoje. Estava no processo de me mudar da casa dos meus pais, e eu usava muitos aplicativos para comprar móveis novos. Eu já tinha conseguido o apartamento na época desta história, mas ainda estava gastando a maior parte do meu tempo na casa dos meus pais, enquanto terminava de mobiliar o apartamento. Em um aplicativo encontrei uma cômoda mais em conta e bonita, que combinava com o restante dos meus móveis. Eu mandei mensagem para o cara, e ele foi rápido em responder. Marcamos um horário e local para nos encontrarmos naquela noite, do lado de fora da casa dele em um beco sem saída. Ele disse que trabalhava em turnos noturnos e o único horário disponível para se encontrar seria depois das 21 horas na maioria das noites. Isso estava bem para mim, já que eu não estava trabalhando naquela semana. O horário do encontro era às 21h30 e eu queria chegar um pouco mais cedo, porque, honestamente, quanto mais tarde ficasse, mais suspeitas as coisas pareceriam.
Cheguei à casa dele por volta das 21h20, ou talvez até mais cedo, mas era uma noite intensamente nebulosa. Eu nem conseguia ver se havia outros carros estacionados na rua. Literalmente segundos depois de estacionar no beco sem saída, recebi uma mensagem dizendo: "Você está adiantado, dê-me um segundo, eu vou sair em breve." Eu pensei, o que diabos? Como ele sabia que eu tinha chegado naquele exato momento? Estaria ele me olhando de algum lugar na névoa? Mesmo assim, respondi ok e fiquei olhando ao redor, percebendo que não havia realmente casas naquela rua, pelo menos não casas com aparência normal. Era uma rua incomum e isolada, com alguns prédios que eu nem conseguia identificar. Eventualmente, ele me enviou outra mensagem dizendo: "Vamos lá, a cômoda está esperando do lado de fora." Lá fora, para onde? Eu não conseguia ver nada. Saí do carro enquanto lhe perguntava para onde eu deveria ir. Foi aí que as respostas no aplicativo pararam e os gritos começaram com um "aqui." Eu segui a voz dessa pessoa chamada Nick pela névoa, sentindo como se estivesse em algum cenário de horror bizarro, seguindo a voz dele. Eu ocasionalmente gritava: "Estou indo", enquanto caminhava por uma passagem estreita entre dois prédios. Não era uma rua comum, definitivamente. Eu chamava por Nick enquanto avançava pela passagem até chegar a uma área parecida com um quintal. Eu não sabia se era grande ou pequena, porque a névoa misturada com a escuridão não me deixava ver mais do que uns 5 metros à minha frente. Nick não estava mais chamando por mim e ficou completamente silencioso, exceto pelo som do tráfego noturno ao longe. Eu sabia que algo estava errado. Estava prestes a voltar pelo mesmo caminho, quando ouvi a voz de Nick à minha frente, mas eu não conseguia ver ele. Então ele falou: "Espera, sua cômoda está bem aqui dentro, vamos entre." Eu não respondi, apenas comecei a recuar em direção à passagem estreita. Virei e vi outras pessoas paradas a poucos metros de mim, mesmo através da densa névoa, elas estavam encostadas em uma parede ou cerca, não sabia ao certo. Algo de ruim estava acontecendo ali. Comecei a correr de volta pelo caminho que vim, e percebi que estava sendo perseguido por pelo menos 3 pessoas. Não corri de volta para o meu carro, pois não teria tempo de entrar. Corri pela estrada até não poder mais e liguei para a polícia. Passou um tempo, os policiais chegaram à estrada e um deles me levou quando acenei para eles. Chegando ao local, fomos para a pequena área do quintal. Não havia mais ninguém lá. Os 2 prédios pequenos estavam abandonados. A porta dos fundos estava aberta, mas dentro não havia absolutamente nada. Não preciso nem dizer que não havia cômoda. Mostrei a conversa para os policiais. Tudo o que precisavam fazer era rastrear a conta que apostou, e isso os ajudaria a resolver o caso. Abri uma investigação, mas de alguma forma, nada aconteceu. Não tenho certeza de quão minuciosamente o departamento de polícia investigou tudo isso. Tudo o que sei é que algo muito, muito ruim estava prestes a acontecer comigo se eu entrasse naquele prédio naquele dia. Era um dia absurdamente nebuloso. Minha família e eu estávamos em quarentena. Minha esposa estava fazendo compras e meu filho estava no quarto dele. Eu estava tentando trabalhar no computador no meu escritório quando minha filha de 7 anos entrou dizendo que viu alguém no jardim. Saí do escritório e fui até a janela que dava para o quintal onde fica o jardim, e de fato, ela estava certa. Havia alguém parado no meu jardim, de costas para nós, mas não parecia estar fazendo nada. E eu sei que parece inacreditável, mas eu realmente não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher, tamanha era a neblina. Bati no vidro para tentar assustá-lo e vi a pessoa virar a cabeça e caminhar no jardim, adentrando a névoa até que não conseguíamos mais vê-la. Eu disse à minha filha para ficar dentro de casa enquanto eu calçava os sapatos e saía rapidamente para a névoa. A pessoa apenas caminhou mais para dentro em minha propriedade. Moramos em um local isolado, com um quintal grande, então ver alguém ali era perturbador. Minha reação natural foi segui-la na direção em que a vi caminhar. Comecei a ouvir um ruído, e à medida que me aproximava do galpão, percebi que o barulho estava vindo de lá. O galpão se tornou visível quando me aproximei e vi a pessoa na porta. Gritei para que saísse dali antes que eu chamasse a polícia. Fui me aproximando e tive uma visão melhor. Era uma mulher de meia idade, com aparência estranha.
Ela se desculpou pelo menos umas 10 vezes e literalmente correu para longe de mim na direção da estrada, desaparecendo rapidamente na neblina. Mais tarde naquela noite, depois de minha esposa e eu desligarmos a TV e tentarmos dormir, o silêncio na sala revelou um som vindo do quintal. Vinha do galpão, e eu o reconheci como o som da porta do galpão sendo batida novamente. Fiquei enjoado ao perceber isso. Minha esposa tremia e me pedia para ir lá fora e expulsar quem quer que fosse. Não contei a ela sobre a mulher, porque não queria deixar ela com medo. Coloquei os sapatos, peguei uma lanterna e acendi todas as luzes do quintal. Saí imediatamente gritando, tentando parecer intimidador. A batida parou. Ainda estava nebuloso, então tive que andar um pouco para conseguir ver o galpão. A porta do galpão estava aberta, mas a mulher não estava em lugar algum. Tenho que admitir que estava aterrorizado em entrar naquele galpão completamente escuro naquele momento. Deduzi que ela deveria estar lá dentro, mas, como homem da casa, avancei para o galpão, gritando mais uma vez, tentando parecer intimidador. Mas no galpão não tinha ninguém, apenas eu estava lá. Fechei a porta e travei o trinco. Gritei uma ameaça de chamar a polícia bem alto e voltei para dentro de casa. Desliguei todas as luzes do quintal e voltei para o meu quarto. Minha filha veio até mim chorando e perguntei o que estava errado. Ela respondeu: "Olhe para fora da minha janela." Essas palavras me impactaram profundamente. Corri até o quarto dela, mantendo as luzes apagadas, e vi a mulher de pé à janela dela, tentando abri-la. Agora eu podia ver claramente a mulher, e seu rosto era verdadeiramente horrível. Sua pele estava caída, o cabelo era áspero e acinzentado, e parecia que os dentes dela estavam podres. Era óbvio que havia algo muito errado com essa mulher, e eu tive que assumir que ela era perigosa. Gritei para que nos deixasse em paz e peguei o telefone para ligar para a polícia. A mulher fugiu desta vez. A polícia não pôde fazer muito, exceto alertar outros oficiais pelo rádio. Faz menos de uma semana, e ontem a porta do meu galpão foi deixada aberta novamente, em algum momento da noite. Estou realmente preocupado com a segurança da minha família. Se continuar assim, uma noite dessas, ela estará dentro de casa.